Olá, eu sou o Valdir, Valdir Sternagel. Você já me acompanhou por aqui, eu acompanhei você nessa contação de histórias. Essas histórias baseadas nas escrituras, nos evangelhos, mas que fazem parte, né, dessa construção, desse curso de formação sobre igreja segura para as crianças. Nesse curso, esse curso tem tantos diferentes aspectos, não é? Do que de um curso. A gente está preocupado com violência, com discriminação, com espaços onde as crianças não se sintam seguras, não se percebam seguras, e a gente busca por igrejas que sejam igrejas adequadas, né? Tenham espaços, mas não só espaços, liderança, e que sejam espaços onde as crianças possam florescer, como a gente está usando aqui. No episódio de hoje, eu queria falar sobre Talitha Kumi. O título, de fato, de um dos capítulos desse livro é Talitha Kumi e os adultos riem. Vamos ver se a gente consegue entender esse negócio? Bem, primeiro eu ia dizer, de repente o teu nome, né? Você até conhece alguém chamado Talitha, né? Mas Talitha, aqui nessa história da Bíblia, do Novo Testamento, do que aconteceu com Jesus, Talitha não é o nome da menina, né? Mas a gente vai chegar nisso. Qual é o cenário? É importante, quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente descobrir que as histórias da Bíblia nunca são abstratas, né? As histórias da Bíblia sempre são concretas, elas falam da vida de pessoas, de comunidades, de gente, de família, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Jim Peterson, que, né, nas coisas que ele escreveu, ele fala que tudo que Deus faz tem endereço. E nada do que Deus faz não tem endereço. O que quer dizer isso? Que Deus não é um Deus filosófico, digamos, abstrato, né? Deus não é um Deus de conversas religiosas que não tem nada a ver com a vida. Deus tem a ver com a vida. E Jesus gasta, entre aspas, gasta os anos de ministério com pessoas, com gente, com situações, né? E essa história dessa menina, sobre a qual eu quero conversar hoje, acontece numa das andanças e num dos caminhos de Jesus. E acontece como acontecia outras vezes, onde Jesus está cercado de gente, de demandas, de situações que não são assim muito fáceis, né? E naquele dia chega para Jesus o Jairo. Jairo é o nome do pai de uma menina. Essa menina está muito doente, essa menina está à beira da morte, e o Jairo faz parte dessa comunidade de gente desesperada, né? No caso, ele é pai de uma menina que está morrendo, e ele corre para Jesus. Jairo era uma pessoa conhecida, ele era um dos líderes da sinagoga. A sinagoga eram esses lugares de culto, né? Digamos, na estrutura assim, religiosa de Israel, você tinha em Jerusalém o templo, né? Que era o lugar que se esperava que todo judeu, de alguma maneira, desse um jeito de ir lá, numa das grandes festividades. Mas nem sempre dava para ir para Jerusalém, que era a capital, era longe, era caro, né? E você tinha as sinagogas, que eram os lugares, vamos dizer, para a nossa realidade, eram as igrejas menores, né? Não dava para ir lá no templo, na capital, então a sinagoga eram as igrejas menores nas comunidades, e o Jairo era um dos líderes de uma das sinagogas, e ele vai para Jesus. As pessoas, né? O Jairo chega, as pessoas dão espaço para ele, e ele diz: olha, Jesus, eu estou com essa situação lá em casa, a minha menina está morrendo, o senhor precisa ir lá, E Jesus diz: vamos lá,
né? Só que quando Jesus diz, vamos lá, e ele, por assim dizer, começa, né, a andar com o Jairo para a casa dele, não só os discípulos vão com ele, é um monte de gente, né, que quer conversar com ele, há outras demandas, outras situações, e Jesus é interrompido com uma outra situação, com uma mulher que está precisando muito dele. Jesus dá atenção para ela, o Jairo fica nervoso, né, porque diz, Jesus não, né, ele precisa ir lá em casa, e agora ele está aí com uma outra situação, é dramático, é verdade, você pode passar por essa história, né, que ela está aqui nas escrituras, você pode olhar elas, e ela está em Mateus, ela está em Marcos, ela tá em Lucas, né, e num dado momento, essa caminhada vai tão devagar que a gente diria assim, Jesus chega atrasado, né? As pessoas da casa de Jairo chegam para Jesus e para o Jairo e dizem, aliás, especialmente para o Jairo, olha Jairo, a menina morreu, deixa Jesus aí, tem outras demandas, outras necessidades, vamos lá, vamos para casa, a menina morreu. Né? Queria uma atenção, claro, né? Uma tensão. Jesus percebe essa tensão e ele diz para Jairo, não Jairo, eu vou com você. Não, tá tudo bem, fica comigo, eu vou ficar contigo. E eles vão para a casa do Jairo, e quando eles chegam na casa do Jairo, e de novo, né, se a gente olha esse cenário, como é uma das palavras que eu tenho usado muitas vezes nessas gravações, né, mas nesse cenário você já tem uma aglomeração, já tem gente que está lá, que é uma expressão, de novo, de luto comunitário. Né? Jairo era um líder, da sinagoga, líder da comunidade, acompanhando essa luta com a menina, né? A menina adolescente, a menina morrendo, a menina que morreu, as pessoas chegando, já existe um luto correndo, por assim dizer, quando Jesus chega. Né? E quando Jesus chega, tem um momento de tensão. Né, tem um momento de tensão, e que é um momento de, digamos assim, de encontro de realidades, de expectativas e de esperanças, né? E há uma linguagem, né? Porque as pessoas estão lamentando uma morte, a menina está morta, e é isso que eles estão dizendo, a menina está morta. Né? Jesus usa uma outra linguagem, né? Jesus chega diferente, e ele diz, ela não está morta. Ela não está morta. Eu estou chegando. E há um choque de interpretações, né? Um choque de leituras da realidade. Jesus está enxergando além. As pessoas, a comunidade só está enxergando o que ela vê. A menina está morta. E então tem uma expressão que eu acho doída, né? Ela é chocante, porque diz que então, quando Jesus diz ela não está morta, as pessoas riem, né? As pessoas passam do lamento, do luto, para o riso, porque eles acham que é ridículo o que Jesus está dizendo, é ridículo. A cena segue, e na cena que segue, Jesus vai para o lugar, né, para o quarto, digamos, onde está a menina, ele fecha a porta, ele vai sozinho com pai, mãe e alguns poucos que acompanham a ele para esse encontro com a menina, que lá fora está sendo considerada morta, e ele olha para a menina e ele vê o futuro. Né? Ele vê outras coisas, ele vê outras possibilidades. E então Jesus toma essa menina, vamos, né? Ele toma a menina pelos braços, e aí que ele fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se, menina, levante-se, Talita cumi. Eu gosto dessa expressão. Essa é uma expressão que ela invade
né? Essa expressão de Jesus invade um cenário de morte, né? Essa expressão de Jesus, ela invade um cenário de dor. Você tem ali um pai e uma mãe, né, que perderam a filha, e Jesus entra para dentro desse universo de morte, né, para esse silêncio da morte, e ele anuncia uma palavra, Talita Cumi, e a menina levanta. A menina levanta. Diante dessa cena, a gente precisa silenciar, não é? Diante dessa cena, a gente precisa ficar quieto, porque a gente está diante do sagrado. A gente está diante de um acontecimento que não cabe na nossa cabeça, não cabe na nossa realidade, não cabe no nosso mundo. Nós só conseguimos ver a menina morta, nós só conseguimos ver o luto das pessoas enlutadas, nós só conseguimos ouvir o lamento. Né? E é para dentro dessa realidade que Jesus entra. E a entrada de Jesus, ela traz para essa realidade de morte um novo sopro, uma nova palavra, uma nova experiência, um novo evento. E é nesse universo que Jesus anuncia Talita Cumi, levanta-te. Mortos não se levantam, mas quando Jesus pronuncia essa palavra, a menina se levanta. E tem uma expressão que especialmente um dos evangelistas usa, que eu gosto muito, que é a palavra que Lucas fala, né? Quando Lucas conta essa história, diz assim: tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Eu acho fantástico, né? Essa cena, você imagina, né? Essa cena que a menina se levanta e Jesus diz: tá com fome a menina? Né? Não tem ninguém que vai dar alguma coisa de comer? Imagina a mãe dessa menina. A mãe dessa menina está com o coração constrangido, a mãe dessa menina está com o coração doído, a mãe dessa menina está com os olhos cobertos, né, por assim dizer, das suas lágrimas. A mãe dessa menina está vendo que ela perdeu uma filha. É como se Jesus, né, batesse no ombro dela e dissesse: mãe, acorda, a menina está com fome, não tem nada para ela, para dar de comer. É como se a mãe acordasse e disse: não, mortos não comem. Não, a menina está morta. Não, a menina não está morta. A menina está aqui. A menina está de volta. Jesus devolve essa menina a sua mãe, ao seu pai. E como que diz: mãe, dá alguma coisa para essa menina comer, ela tá com fome. É como se não sei, como é que você falaria sobre isso? Como é que você falaria sobre isso? É como se a gente estivesse diante de um sagrado e ao mesmo tempo de alguma coisa tão real, né? Tão comum, dá de comer para a menina. Ou seja, Deus está devolvendo essa menina para a vida. E Ele está devolvendo essa menina para a vida com tanta realidade que agora a menina precisa ser alimentada. As coisas que Deus faz na nossa vida nos devolvem para a vida, para a realidade. Jesus encontra diferentes situações no seu ministério, não é? Ele encontra situações de doença, ele encontra situações de pessoas oprimidas, ele encontra crianças, ele encontra adultos, ele encontra idosos, e a presença de Jesus é uma presença Talita Cumi, é uma presença que diz levanta, e ele devolve para a vida
Aqui nós encontramos uma menina devolvida para a vida. Mãe, dá de comer para essa menina. Ela está de volta para a vida. Ela está de volta para a família. Ela está de volta para a comunidade. Ela está de volta. Talita cumi. E essas duas expressões, né, Talita cumi, enquanto os adultos riem, e eu coloquei essas duas expressões assim, lado a lado, porque muitas vezes o nosso riso é o riso da descrença. O nosso riso é o riso da incredulidade. O nosso riso é o riso do cinismo, de quem já não acredita, né? E essas pessoas que estão né, velando já essa menina, ele já não tem mais esperança de alguma coisa nova. E diante de uma palavra como Jesus, que diz ela não está morta, o único recurso que eles têm é o riso. Eles riem. Quantas vezes a gente ri, não é? Ri assim. Ri de desespero. Ri de desesperança. Ri de incredulidade. Ri porque não acredita. E tudo que nos resta é a nossa ironia, é o nosso cinismo, e a morte segue o seu caminho. Aqui, nesse relato, nós temos uma criança que, né, do fundo da sua morte, escuta a esse Jesus que diz, Talita cumi, levanta-te, menina, levanta-te. E Deus faz alguma coisa absolutamente nova. Quando Deus entra nas nossas casas, nos nossos endereços, Deus vem com palavras de vida, com presença de esperança. Deus vem com anúncio, menina, levanta-te. E nos encontra com o nosso lamento, nos encontra com a nossa incredulidade, nos encontra com o nosso cinismo. Né? E então a porta se abre e Jesus sai, a menina sai, os pais da menina saem, o Jairo está ali do lado da sua filha, abraçado com ela. E o que a multidão faz? O texto não fala sobre isso. A pergunta é para você e para mim. O que é que a gente faz? Com a nossa incredulidade, com a nossa descrença, com a nossa desesperança, com o nosso lamento da morte, o que a gente faz? Deixemos Jesus entrar para que Ele pronuncie vida. As igrejas, nós todos precisamos dessa palavra de Jesus e dessa menina que é símbolo dessa coisa nova que Jesus pronuncia para dentro dos nossos caminhos cansados, estruturas pesadas, estratégias míopes, e ficamos cansados, desesperados, cínicos. E a palavra de Jesus é Talita cumi. Graças a Deus que essa palavra é pronunciada sempre de novo. E ela precisa ecoar em nossas igrejas. E quando essa palavra ecoa na vida das crianças, nós vemos a vida brotar. Quando Jesus está entre nós, a vida brota. E isso se percebe de uma forma tão presente, tão particular, tão bonita na vida das crianças. E assim nós caminhamos por esses diferentes episódios de encontro com esse Jesus, as crianças, e esse Jesus que põe a criança no meio e que nos convida a ser como elas, para que possamos ser seguidores de Jesus. Porque somos seguidores de Jesus que querem criar e edificar, construir igrejas seguras,
para as nossas crianças. Igreja onde as crianças possam florescer, para que a gente possa entender um pouquinho mais do que significa ser a Jesus e colocar as nossas vidas a serviço do reino de Deus. Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês.